Hoje meu vídeo de top 10 melhores jogadores da Premier League. E sim, vão ter nomes que vão ficar de fora e que alguns não vão gostar, como o nome, por exemplo, de Saka. Aqui nesse início eu já deixo claro, ele não faz parte dos 10 melhores. Também vou fazer algumas menções aqui e falar um pouquinho sobre essa Premier League, é claro. Enfim, rapaziada, esse aqui vai ser o vídeo de hoje, espero que vocês gostem. Pra quem não me conhece, eu sou o Corvo, apresentador desse canal. Seja muito bem-vindo ao Plano Blues. Cara, e essa é uma temporada de Premier League um pouco fora do comum. Tem jogadores que estão abaixo dos padrões que eles apresentaram em outras. A gente também tem, né, jogadores que jogam em times menores e acabam sendo menos destacados, né, do que jogadores em clubes maiores. Então, eu acho que esse tipo de jogador a gente tem que falar também. Inclusive, vai estar dentro do top 10 jogadores que não estão em clubes grandes. Eu não vou só considerar isso, até porque eu acho isso bem vazio, né, de certo ponto, porque você não pode desconsiderar a temporada de um cara só porque ele não joga em um dos grandes. O cara pode ter jogado muito bem a temporada, pode ter feito uma temporada maravilhosa jogando no Bournemouth, jogando em qualquer clube pequeno da temporada, ser um jogador muito bom, cara. É o caso, por exemplo, de Murilo, que joga no Nottingham Forest, que é um jogador que tem muita qualidade, assim como muitos outros do Forest, que ele não tá no top 10, mas é um jogador interessante da gente se falar. Eu faço algumas menções aqui a Vardiol, né, do Manchester City, Haaland do Manchester City, os dois eu acho que fizeram temporadas interessantes e boas, e não estão na lista, né, mas são jogadores que eu tenho que considerar. Embelmo, que também fez uma temporada incrível, também pelo Brentford, depois que Toney saiu, ele se tornou o protagonista do time, é um jogador muito importante. Gabriel Magalhães também é um que eu tenho que destacar, ele foi o cara dos gols de cabeça dessa temporada, tem uma parte da temporada que ele tava imparável, jogando muita bola. Nós temos Dan Huijsen, que surgiu no Bournemouth como um dos melhores zagueiros da temporada. Eu acho ele um dos melhores, assim, tá no top 2 no meu ponto de vista. Ele é incrível, assim, a temporada dele é de outro mundo, ainda mais pra um jogador tão jovem. Eu também falo do fim da metade da temporada do City com Omar Marmoush, que chegou mudando o patamar. Marmoush é uma das figuras confiáveis no time atual do Manchester City, tão problemático, pode mudar o rumo de uma partida. Ele não demorou pra marcar, ele não demorou pra ser produtivo, pode ser colocado em várias posições, então eu tenho que destacar ele um pouco. Eu acho que não só o que ele fez na Bundesliga, como aqui, talvez ele até tivesse pegado o top 10 se ele tivesse jogado as duas metades. Que jogador bom, cara, e a tendência é só evoluir pra próxima temporada. Excelente contratação do time do City. Bom, e agora a gente vai falar do nosso top 10, né? Vamos começar por esse top 10. Em 10º lugar, eu falo do melhor goleiro da temporada no meu ponto de vista. Eu tô falando de Mark Flekken do Brentford. Um goleiro que mudou muito o que o Brentford é como time. Eu acho ele melhor que David Raya, e é uma opinião que eu já tinha anteriormente e que foi confirmada com as últimas temporadas. Primeira temporada dele não foi muito boa, ele não chegou tão bem, mas depois que ele se adaptou à liga ele ficou muito bom. É um goleiro moderno, um goleiro com boa qualidade com os pés, um goleiro que sabe jogar jogo moderno também. É um potencial titular da seleção da Holanda, que vai disputar a vaga aí com o garoto do Brighton, né, que também é um jogador muito bom. Também é um goleiro moderno, né, então vai ser disputa entre os dois, mas eu achei a temporada dele incrível, incrível, assim, completamente de outro mundo. O poder defensivo dele misturado com ele ser um goleiro moderno, com ele conseguir sair da área pra fazer passe, pra poder ajudar o time, pra poder desafogar o jogo de posse do time, é algo assim que eu não posso considerar que alguém conseguiu fazer tão bem. As defesas também maravilhosas, assim, que salvou o Brentford em vários momentos. Assim, dos jogos que eu vi do Brentford, não foram poucos. Eu gostei muito do que eu vi desse cara, eu achei ele com muita qualidade, eu acho a temporada dele excelente. Isso se reflete em estatísticas, é claro, né? Isso se reflete em tudo que você vê ali em campo. Gosto muito dele, ok? Eu acho a temporada dele muito boa. Bom, cara, nós temos aqui em 9º lugar um dos melhores volantes da temporada, Gravenberch do Liverpool. E eu faço a menção honrosa aqui a Caicedo, que poderia estar nessa posição, pois também jogou muito bem, mas eu tenho que escolher um dos dois e eu escolhi o melhor, Gravenberch. Eu acho que ele é o melhor primeiro volante da temporada. Eu não esperava que ele seria o primeiro volante, eu achei que seria outra figura do Liverpool, né, que ia jogar nessa posição, mas ele foi o cara, muito pelo jogo de contrapressão, o que faz muito bem pro sistema de Arne Slot, né, é um sistema moderno que precisa desse tipo de volante. A mistura dessa habilidade dele com a criatividade, com a capacidade dele de conseguir ainda gerar jogo e de conseguir também ser um jogador com um físico muito qualificado, fez dele um dos melhores da temporada e pra mim o melhor, né, eu acho que ele é o melhor primeiro volante que a gente tem na liga, não à toa o Liverpool dependia muito dele. Quando ele não estava em campo, o Liverpool era um time diferente e defensivamente pior, então por isso ele tá em 9º lugar. Ele foi muito importante pro Liverpool manter a temporada estável. Assim, se não fosse ele, se ele tivesse lesionado, eu acho que o Liverpool teria bem mais dificuldade pra ganhar a liga e pra ser um time melhor. O Liverpool carece muito de figuras no elenco, né? Precisa de reservas, precisa contratar rápido, precisa de reserva em todo canto do campo, principalmente um reserva pra esse cara, porque até aqui ninguém é tão bom quanto ele, nenhum jogador mesmo, assim, nenhum jogador do elenco consegue fazer a função dele. Assim, excelente. Pra quem entende desse futebol moderno, eu acho que vocês conseguem perceber a diferença que ele faz em campo. Em 8º lugar, né, um jogador também do Liverpool, o zagueiro principal do Liverpool, o melhor zagueiro da temporada, inquestionavelmente, Virgil van Dijk. É um zagueiro que tá trabalhando menos do que era na época de Klopp, tá trabalhando bem menos.
menos, isso não quer dizer que ele é pior. O volume diminui pra ter a qualidade. Então ele é acionado mais pontualmente e é utilizado em outras áreas do jogo que ele não estava sendo utilizado antes. Isso porque o Liverpool atual é diferente do Liverpool de Klopp. O Liverpool de Klopp era um time muito exposto defensivamente, então dependia exclusivamente dos seus zagueiros fazerem, às vezes, milagres. De Alisson salvar ali num lance improvável, de fulano de tal fazer algo pra poder manter o campo. O Liverpool de slot é equilibrado, todo mundo marca, todo mundo corre atrás da bola, é um time físico que quando a bola chega no ataque, o cara chega com muito menos poder do que seria na época de Klopp. Evidentemente a defesa de Arne Slot é melhor, não por números, até porque eu não vou ficar considerando o número, eu falo pelo que você assiste em campo, né, pelo esquema tático, pelo que você vê o que o Liverpool tem cedido pro adversário. O Liverpool antigamente fazia um jogo de basquete, hoje não. O time atual, eles conseguem fazer um jogo mais equilibrado, isso se reflete em Van Dijk diminuir números brutos pra ter mais qualidade nos números, e o que ele entregou foi muito bom, cara. Assim, um cara muito importante, que quando você precisa de um gol de cabeça ele traz, um cara muito importante, quando você precisa de uma leitura ele traz, é o melhor zagueiro do Liverpool, disparadamente o melhor zagueiro da liga no meu ponto de vista atual. Eu vejo ele como o cara. Esse 8º lugar é muito merecido. Em 7º lugar eu falo de Declan Rice, o melhor jogador do Arsenal na temporada, cara. E eu coloquei ele aqui porque ele jogou de segundo volante boa parte da temporada, ele não é primeiro volante, só pra deixar isso bem claro pra vocês. É uma temporada bizarra de Declan Rice, não só na Premier League, fora dela também. Mas é um jogador que traz protagonismo, é um jogador que traz artilharia, é um jogador que é o melhor defensivamente no meio de campo, ele é o melhor ofensivamente no meio de campo também. Ele talvez não seja o mais criativo, mas ao mesmo tempo ele entrega muita criatividade. Ele é um cara que fisicamente é muito qualificado, muito rápido, e existe um Arsenal com ele e sem ele. Quando ele não está em campo, o Arsenal é um time pior, num conjunto geral. Então o impacto dele tem sido tão grande que eu tinha que o colocar aqui na lista. Eu acho ele inclusive melhor que Alex McAllister, que não faz parte desse vídeo, só pra deixar isso bem claro. Eu acho que Rice, ele tá fazendo algo que é impossível de se ver assim. Ele se tornou um jogador que eu não esperava. Ele tem sido uma figura assim que não consigo descrever só com palavras. Por isso ele tá em 7º lugar, muito merecido. Em 6º lugar, eu falo do cara que mais sofre dentro da Premier League, que mais sofre no mundo do futebol. Bruno Fernandes, cara. O cara que joga sozinho no time do Manchester United. O melhor volante, o melhor atacante, o melhor meio atacante, o melhor 9, talvez o melhor lateral, talvez o melhor zagueiro, a depender de como você vai colocar ele em campo. Talvez seja o melhor primeiro volante também, cara. Só basta você tentar colocar ele na posição, porque o cara faz tudo em campo sozinho, e tudo que ele faz, ele é melhor que os outros. E por muito, é muita dedicação, é muito esforço, um mérito gigantesco ele tá em 6º lugar jogando num time tão ruim nessa temporada, cara. Mas eu não tenho como deixar de fora. Bruno Fernandes jogou muito, cara. E assim, jogou sozinho, jogou sem ter ajuda, jogou como segundo volante e ainda foi o cara que foi lá e buscou o gol. Quando outras oportunidades que ele criou, aliados de campo dele perderam. Garnacho perdeu um monte de oportunidade essa temporada inteira. Muitas delas dos pés de Bruno Fernandes. A maioria dos lances começa nele, ou também o passe final é dele. Então é um cara que ele faz praticamente tudo sozinho, cara. E às vezes começa nele e termina nele também. Ele é o cara que começa o lance e o que finaliza. Ele é o cara que você busca pra ter a regularidade e também pra ter a criatividade do time. Ele é o cérebro do time. Assim, eu tenho muitos elogios a fazer. Se ele tivesse um time melhor, cara, se ele tivesse em outro clube, eu acho que a temporada de Bruno aqui seria tipo, sei lá, top 1 da temporada, assim, bizarro, assim, pra disputar com o Salah. Porque é uma dureza jogar num clube tão ruim. Em 5º lugar, eu falo do melhor jogador do Chelsea na temporada, Cole Palmer. Sim, ele mesmo, nosso querido Cole Palmer, nosso garoto de gelo, nosso garoto frio. E sim, muita gente vai dizer que a temporada dele é ruim por causa de 2, 3 meses, o que eu poderia também fazer, né? Eu poderia me aproveitar da situação pra ficar falando merda do jogador. Poderia dar view até pra mim, né? Poderia ser positivo, mas eu não sou maluco, né? Eu acho que eu tô com a cabeça ainda no lugar, eu não fiquei maluco, minha memória não é tão curta assim, pra eu ter que reduzir a temporada de todo mundo há alguns meses. E eu também assisto a temporada inteira, né? Vocês me veem comentando a temporada inteira, então eu não enlouqueci ainda pra começar a considerar isso. E a temporada de Palmer, cara, ela é incrível. Tem jogos dessa temporada dele que ele jogou no nível insano. O jogo contra o Brighton foi tipo Palmer versus o Brighton. Ele sozinho acabou com a partida, ele fez 4 gols, né? Ele simplesmente fez improvável. Assim, o Brighton tava bem no jogo, o Brighton tava vivo, o Brighton tinha tudo pra ganhar aquele jogo. Mas aí Palmer foi lá e desbalançou tanto aquela partida que foi bizarro. E é o cara que é um dos mais criativos de todos da liga, cara. Quando ele não entregou esse nível de atuação onde ele ganhou o jogo sozinho, ele criou muito pra que quem tava em volta dele marcasse. Agora, ele não tem culpa de ter Nicholas Jackson como o 9 dele. Ele não tem culpa de ter outros caras ao lado dele que perdem gols pra caramba. Não é culpa de Palmer. Em números, ele é um dos mais criativos da liga. Você não tem como fugir disso. Os números dele estão lá em cima, cara. Ele tá no topo da liga em um time que oscilou bastante a temporada e isso afetou também ele, né? Então, não tem como não colocá-lo aqui. Ele é extremamente perigoso, ele é um cara que cria muito. E se você precisar de marcação, se você precisar de um cara que marca inteligente, que se posicione bem em campo, ele também faz. É uma coisa que a galera
galera gosta muito de falar que não tá acontecendo, mas tá. Ele só não tá fazendo o papel que ele fazia com o Pochettino. Com o Pochettino ele marcava um pouco mais, porque o estilo de jogo de Pochettino pedia isso. Só que agora, com o Maresca, ele tem marcado menos, porque o nível de marcação é diferente pelo esquema tático. Ou seja, não quer dizer que Palmer marca mal, quer dizer que só que o treinador não vai pedir tanto isso dele. E basicamente por isso que ele tá em quinto lugar, cara. Se ele tivesse uma temporada melhor, talvez ele tivesse entre os primeiros. Agora, em quarto lugar da lista, eu falo de um nome que eu gosto bastante, né? Que é Youri Tielemans. O cara que reinou no Aston Villa, cara. O cara que subiu o nível da atuação de Douglas Luiz, que era o anterior segundo volante do time do Aston Villa. Que jogador, cara. Não sei como explicar pra vocês o que é o Youri Tielemans. Ele é basicamente um Enzo Fernandes melhor essa temporada. Enzo sofreu um pouco pra jogar nesse esquema tático, teve suas oscilações, Youri Tielemans não. A temporada inteira dele é extremamente competente, chegando ao ponto dele ser utilizado como primeiro volante, como segundo volante, como meio atacante e em todas as posições ele entregar um jogador de extrema qualidade. Muita criatividade, né? Um jogador extremamente criativo que ainda tem uma boa balança defensiva. Então ele nunca deixa a desejar na parte defensiva, mantendo uma extrema criatividade. Além disso, quando você precisa de um cara pra fazer gol, ele é um dos melhores. Assim, eu não tenho o que falar. Ele é um cara que é muito bom mesmo quando você precisa buscar um gol, porque ele também tem um chute poderosíssimo de fora da área e também quando ele se aproxima, ele finaliza direito. É um jogador, cara, que eu não tenho como ficar fazendo propaganda aqui pra vocês. Quem assistiu a temporada sabe do que eu tô falando. E ele foi provavelmente o melhor segundo volante da temporada, assim, disparadamente. Não sei como é que alguém produz tanto pra um time em tantas áreas do campo, né? Eu volto a falar, ele não deixou a desejar na parte defensiva. Ele manteve um nível defensivo muito acima da média, o que o treinador atual deles precisa, né? Então ele entregou demais nessa parte aí e por isso ele tá em quarto lugar. Em terceiro lugar, cara, eu coloquei o nome de Matheus Cunha, o brasileiro. Sim, cara, tem um brasileiro na lista, rapaziada. E que brasileiro, cara. Assim, Cunha faz algo que foge completamente à tua cabeça, cara. Assim, é surreal. Assim, é um jogador que, eu lembro pra vocês, ele joga no Wolves. O cara joga no Wolves, rapaziada. Eu tô falando isso aqui, cara, porque eu quero que vocês entendam que esse cara tá em nono lugar com participações em gol. Ele tá com 21 gols, atrás de alguns jogadores de extrema qualidade tem na temporada, que jogam um time muito melhor. O Wolves, cara, é um time que eu quero que vocês prestem atenção por uma questão muito específica. O Wolves é um time, cara, que é pra disputar rebaixamento. Ele era um dos possíveis rebaixados da temporada. A temporada foi salva pelo treinador português que veio aí, que deu padrões interessantes aí pro Wolves, né? Mas ele tava bem perto de ir de ladeira abaixo até o fim da temporada, né? E realmente começar a perder muitos jogos. E deu um gás, né? O novo treinador. E Cunha permaneceu jogando tão bem quanto era com o anterior. Então não é questão do treinador, não é questão do elenco. Se você vier me falar que, ele vai pra outro time, ele vai jogar mal, porque ele vai ter mais posse. Não, cara, o time busca ele tem posse no pé. Só que ele não tem a posse de estar jogando no Arsenal, ele não tem a posse de estar jogando no Liverpool. E ele entrega demais, cara. É um jogador excelente. Eu acho, inclusive, que ele vai superar a maldição do Manchester United e vai ser um grande jogador lá. Assim, eu não tenho o que falar, velho. É muita produção. E eu quero que vocês procurem um jogador de time pequeno que tenha a produção dele, cara. Assim, sem ser um camisa 9, é claro, né? Porque camisa 9 é outra parada. Mas sendo um atacante, né? Um ponta esquerda, um meio atacante, o cara que produz pro time. O cara mais criativo do time, né? Que é o caso dele. Não tem, velho. Ele é único, assim. E ele se coloca entre os grandes. Eu acho que a gente tá vendo um jogador aí que vai ser muito importante, tanto pra a Premier League, tanto pra a seleção brasileira. Acho que Matheus Cunha tá chegando num ponto muito interessante da carreira dele, cara. Assim, eu gosto muito dele. Não gostava tanto no passado, mas hoje em dia eu respeito muito o futebol dele. Em segundo lugar, cara, eu falo de um jogador que é do Newcastle, Alexander Isak. Bizarramente bom nessa temporada. Melhor centroavante da temporada. Uma máquina de produzir lances. Uma máquina de você joga a bola nele, ele decide o jogo. Ele muda o rumo do jogo. Eu não tô como elogiar mais um jogador que joga em um time que não é um time de Big Six do que esse cara, velho. Porque ele produziu demais, velho. Ele era a criatividade, ele era a finalização, ele era tudo o que o Newcastle tinha nessa temporada. E ele entregou muito, cara. Assim, um jogador de altíssimo nível, de altíssimo rendimento, que simplesmente consegue fazer o improvável. Ele é como se fosse um Nicholas Jackson bom, né? Se Jackson usasse bem as suas habilidades, ele seria como Isaac. Isaac é uma máquina, cara. Assim, ele destrói os marcadores, ele é um cara que dribla muito, ele é um cara que consegue ganhar quase qualquer duelo, ele é um cara que tu rola a bola pra ele pra enfrentar 2, 3 jogadores e ele consegue lidar com eles. Ele é um cara que se tu botar ele perto do gol, é gol. Se tu der espaço pra ele de fora da área, ele tem um chute poderoso também. Se tu vacilar com qualquer coisa, ele também cria pro próprio time dele e deixa alguém na cara do gol. Então, é muita coisa. É um jogador que ele entrega absurdos, assim, tipo, é incrível. Ele é o melhor 9 da temporada, disparadamente. E se superou muito, cara, assim, eu não esperava tanto. Eu não esperaria que Isaac conseguiria ser o melhor 9 da Premier League, com toda a sinceridade do mundo. Eu achava ele um bom jogador, mas não tanto. E assim, eu não tenho o que falar, mano. Quem assistiu, assistiu. Quem viu, viu, né? Essa temporada incrível dele e provavelmente se emocionou com ela, porque é incrível, assim. O que ele fez essa temporada é surreal. E aqui em primeiro lugar, é óbvio, vocês sabem quem tá em primeiro lugar. Não tem como esconder, né? Mohamed Salah. Essa temporada, ela é tão surreal, mano, que chegou na metade da temporada e você não conseguia acreditar que Salah já tinha tantos gols. Você não conseguia acreditar que ainda
restava tanta temporada pela frente, porque ele produziu tanto em lances de perigo, em criatividade e ainda em gols, que é bizarro. Ele não é o camisa 9, rapaziada. Esse cara é o ponta direita. É um mérito muito grande do treinador do Liverpool, conseguiu utilizar muito bem o ponta direita. Mas eu nunca vi ninguém fazer tanto, velho. E assim, era só dar um pouquinho de espaço pra ele na direita do campo, que era gol. É isso. E ele fazia uns gols tão simples, parecia só que ele tava empurrando a bola no canto do gol. Faz parecer que o futebol é fácil. E toda vez que você vê um jogador fazer parecer que o futebol é fácil, ou que o cara não tá jogando tão bem, mas ele tá com números lá em cima, é porque esse cara é muito bom, mano. Pode acreditar. Se tá parecendo fácil na tua cabeça, é porque o cara que tu tá assistindo é muito bom. Se tá parecendo muito difícil, é porque o cara tem muita técnica. E o cara tem umas habilidades assim que você fala, pô, eu não consigo fazer isso aqui. Mas se o cara tá fazendo simples e tá toda hora marcando, pode saber, esse cara ou ele é um gênio, ou ele é muito bom. Você só não tá percebendo. E é o caso de Salah, cara. É um negócio assim surreal. O quão produtivo ele foi. O quanto você sabia, cara. É só deixar o tempo passar e dar a bola no pé dele que uma hora o gol vai sair. E as habilidades criativas, o chute de trivela, o passe de trivela, aquela visão maravilhosa de jogo onde ele encontra os caras em campo. Se ele não cria o lance, ele é o cara que finaliza o lance. Então você tem problemas pra lidar com ele. Se tu põe muito marcador em cima dele, ele vai fazer a bola parar em alguém na cara do gol de graça, que foi exatamente o problema atual do Liverpool, né? Porque tinha muitos jogadores ali que estavam perdendo gol, igual uns desgraçados, figuras como Darwin Núñez, Diogo Jota, Luiz Dias também perdeu gol. Então a gente tinha muitos jogadores que estavam falhando ao lado dele. Muitos, cara. Assim, eu acho decepcionante ter um time ao seu lado que entregue tão pouco do que deveria ser. Se o Liverpool tivesse jogadores bons ao lado de Salah, meu Deus do céu, eu tenho medo do que seria essa temporada. Eu tenho medo real do que seria o desempenho do Liverpool. Talvez o Liverpool fizesse 100 pontos com 200 grandes chances criadas, com 100 e poucos gols, cara. Porque é um negócio assim absurdo a quantidade de vezes que eu vi os jogadores desperdiçando oportunidade, matando o lance e perdendo o gol que esse cara criou. Porque, mano, ele é um deus, cara. Ele, pra mim, é o melhor jogador da temporada, disparadamente, assim, surreal. Apesar de eu saber que ele não vai ganhar a bola de ouro, é claro, né? Deveria, talvez, né? Porque eu não vi ninguém com nível de atuação tão bizarro quanto isso aqui, cara. É surreal o que ele fez nessa temporada. Apesar de ter outros jogadores que jogaram quase tão bem quanto, né? Que provavelmente vão acabar ganhando a bola de ouro. Não sei quem vai ser, mas tem outros jogadores bons também, mas Salah eu tinha que falar. E sim, ele fez uma Champions abaixo, mas lembrando, isso aqui é uma lista da Premier League. Enfim, cara, eu vou parar de falar, porque senão eu vou ficar meia hora aqui elogiando o atleta Mohamed Salah, velho. Porque é de outro mundo. Esse cara, ele é um alienígena, mano. Não é possível um cara ser tão bom assim, velho. Enfim, esse é o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Claramente vai ficar algum nome aí de fora e eu peço que vocês deixem esse nome aí pra mim. E, por favor, não esqueçam de deixar o like, né, nesse vídeo. Se possível, também use a opção de hype, ajuda bastante o canal. A opção que você tem aí pra poder ajudar o canal. E é isso, rapaziada. Esse aqui foi o vídeo de hoje. Obrigado pela tua presença. Tchau.